Boa tarde, meus irmãos. Hoje estou fazendo a live porque ontem não deu, porque eu tivesse o S ainda para me fazer. Então eu estou fazendo hoje. Só que estou fazendo na minha casa, né? Não fui na igreja para fazer, estou fazendo aqui. Tá bom, meus irmãos? No nome do Senhor Jesus, vamos orar para começar a palavra, né? Para nós começarmos a ler a palavra do Senhor, o que Ele nos entregou hoje, em nome de Jesus, né? Vamos fazer oração. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa palavra que o Senhor vai estar nos dando agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado. Que seja de cura, de libertação, de avivamento no nosso coração e a certeza que o Senhor é conosco, que nunca nos abandona e nunca nos deixa só, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela tua grande bênção em nossas vidas, por nos dar mais uma vez, mais uma palavra, para ter um entendimento e acompanhamento seu conosco, meu Pai. E que esse encontro seja de alegria e de amor de verdade em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, a palavra de hoje está em Gênesis 18, capítulo 18, o capítulo 19, bem dizer, o 19, e depois acabamos no versículo, o 18, e depois acabamos no 19. Em nome do Senhor Jesus, que nós vamos pular bastante partes, né? Porque a palavra é bem grande, mas nós vamos ler só uma parte, não vamos ler tudo. Em nome do Senhor Jesus. Então Gênesis 18, capítulo 23 até o 33, depois nós vamos terminar no 19, no capítulo 29 nós acabamos, tá bom, meus irmãos? Mas nós vamos ler em pedaços, não vamos ler inteiro porque é muito grande. Vamos em frente. Aqui. E chegou Abraão dizendo, aqui o Senhor falando com Abraão. Abraão intercede junto a Deus pelos homens, porque o Deus fala aqui, ó. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com os ímpios? Porque aqui o Senhor fala, ó. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Daquelas cidades lá que ele não queria, que tinha muita perversidade, tinha muitas coisas ruins, tinha muitos aborrecimentos. E o povo orava e pedia ajuda para Deus. Aí Deus entrou e fez a diferença. Como hoje também. Ele entra e faz a diferença. Devemos saber que para Deus não existe cidade, não existe nação, que ele não entre e não faça a diferença. Ele entra e faz a diferença. Tá bom, meus irmãos? É o Deus que nós cremos. É o Deus que Deus da providência, da justiça, que aonde há justo ele defende. Aonde não há, não adianta esperar que ele vai estar no meio, porque o Senhor Deus não é Deus de confusão. Ele entra com o amor e a verdade. Sem ela não há vencedores, e sim destruição. Que aqui nós vamos ler agora. Abraão intercedendo pelo povo, como Jesus intercede por nós, ó. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio, ó. O Senhor vai fazer a mesma coisa com o justo, com o que o Senhor vai fazer com o ímpio? Olha o que ele fala. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-las também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Aí o Senhor diz, não faria justiça o juízo de toda a terra? Então diz o Senhor, nós estamos pulando, nós estamos lendo parágrafo por parágrafo. E se eu achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Aqui. Aí Abraão vai e fala do 45, né? Aí, mas primeiro Abraão fala, então diz o Senhor, se eu, Sodoma,
Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro dessa cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi. Porque ele se atreveu a falar com o Senhor. Falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, mesmo sabendo que ele é pó e cinza, que é o que nós somos, pó e cinza perante o Senhor. Todo-Poderoso, muito grande és. E se porventura faltarem 50 justos, 50 justos, 5 destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45, tá vendo? E aí ele baixou 30, e foi, né? Até chegou no 20, ó. Ela chegou no 10, ó. Aqui, ó, o último parágrafo dessa parte, depois nós vamos pular para frente. E disse mais: Ora, não se ire, Senhor, que só mais desta vez falou. Se porventura se achares ali 10, e disse: Não a destruirei, por amor dos 10. E foi-se o Senhor enquanto acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Ficou na casa. Então, aí vai. Agora nós vamos no capítulo 19, porque o Ló ficou intercedendo, porque ele sabe, o Abraão ficou intercedendo por causa do Ló, da família do Ló. E aqui então vem, ó. Entre aqueles varões, porém, deles suas mãos deram-se Ló a casa dele, fecharam a porta. Aqui diz, ó. Então, no versículo 19, no capítulo 19, no versículo 1, ó. Ló, e vieram os 2 anjos da Sodoma à tarde. Estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra. Porque o Ló viu que os anjos vieram até ele. Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos casa, vossos servos, passai nela a noite, levantai vossos pés, de madrugada levantarei e ireis vosso caminho. Eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Aqui os anjos falando com a Ló. O Ló convidou eles para dormir na casa dele, ficaram com ele, coisa e tal. E aqui então, ó, no versículo 10, nós saímos do 1, vamos ao 10, ó. Aqueles varões, porém, entenderam sua mão e fizeram lá consigo a casa e fecharam a porta. Porque os caras lá, os malfeitores, queriam entrar dentro da casa para fazer mal aos anjos. Vocês imaginam como era a maldade, era tão grande naquelas cidades, tão imensa, que eles queriam destruir os próprios anjos. E Deus falou que ia destruir tudo aquela região, aquela campina, todas aquelas cidades todas. Se eu não me falha a memória, 5 cidades que Deus destruiu lá, naquela região. Então isso significa que o Senhor não destruiu o Ló por amor a Abraão, que Abraão foi lá e pediu para o Senhor, e o Senhor percebeu no coração de Ló que Ló tinha um encontro com Deus, que Ló, mesmo estando lá naquele lugar, Ló ainda estava em encontro com o Senhor, ainda tinha esse contato com o Senhor, porque ele viu os anjos chegar, entendeu? E aí chamou para ficar na casa dele. Aí o Ló foi lá falar com aquele povo para que eles deixassem aqueles varão que ele falava, eram os 2 anjos em paz, né? Aí o que eles falaram? Eles falaram que iam fazer maldade com o próprio Ló, para eles invadir a casa e fazer maldade com os anjos. E aí o que aconteceu? Aí os anjos fizeram o seguinte, ó. Aqueles varões, porém, estenderam suas mãos, só estenderam as mãos, olha só. E fizeram entrar Ló consigo, amo de minha boca, na casa e fecharam a porta. Aí eles recolheram o Ló para dentro. E aí fizeram o seguinte, ó. O versículo 11. Feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa desde o menor até o maior, que era bastante gente, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Os varões que eram os anjos. Tenham genro, teus filhos, tuas filhas, todo quantos tens nessa cidade, tira fora deste lugar.
os anjos falando pro Ló que tinha que tirar tudo da família dele, tudo que tinha dele ali, que era a família, ele tinha que arrancar dali, naquele momento. Olha só. Pois se nós vamos destruir este lugar, porque seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, os que havia a tornar suas filhas, e disse: levantai-vos e sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador os olhos dos seus genros. Eles zoaram com o Ló ainda, acharam que o Ló era louco, ou sei lá o quê. Deram risada, né? Morreram junto lá com aquele povo. Aí o que aconteceu? Ó. E amanheceu, versículo 15. E amanheceram os anjos, apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. A cidade era injustiça, tinha grande injustiça na cidade. Deus destruiu tudo, deixou pó sobre pó, virou cinza tudo. Isso o Senhor faz. Por isso temos que buscá-lo, procurar fazer o que é certo, aos olhos do Senhor. Caso contrário, vamos ser destruídos. Quem fala que não é, mentira, está mentindo. Quem faz a maldade, quem prega a maldade, vai ser destruído pelo Senhor, porque aqui está a prova. Ele falou, os anjos falaram. Então saiu Ló e falou aos seus genros. Os genros da risada se divertiram. Tá, aí os anjos falaram a Ló. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, apertaram e chamaram a atenção dele. Levanta-te e toma tua mulher e tuas filhas, que ele tinha 2 filhas, que aqui estão, para que não pereçam na injustiça desta cidade. Tá vendo? Ele ainda avisou. Saiam logo, porque vai ser destruído, e quem tiver vai ir junto. Aí no versículo 16, ele, porém, demorava-se, aqueles varões lhe pegaram pela mão, aí pegaram, eles juntaram com tudo, mulheres que Deus estava falando que fez, então tinha aquele tempo só, tempo determinado, determinou, tirou, arrancou, ele destruiu, acabou. Com Deus assim, ele determinou, ele vai e faz, não importa o que vai acontecer, a decisão é dele. O dever nosso é obedecer e fazer o que é certo, para não sermos destruídos, e sim ser ajudado, abençoado e amado por ele. Mas para isso nós temos que buscá-lo, nós temos que respeitá-lo, nós temos que fazer a sua vontade, não a nossa. Em nome de Jesus, que vai ser assim até o fim, que é o que ele fala na palavra. Aí ele foi, ó. O versículo 16, eles, porém, demorava para sair. Os varões pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora da cidade, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti. Não pares, todas essas campinas, escapa lá para o monte, para que não pereças, para que não morra. Ele mandou eles saírem, ele e a família dele, para que eles não fossem destruídos. O versículo 17, o versículo, terminando aqui, para que não pereça. O versículo 18, Ló disse-lhe, assim não, Senhor, eis que agora eu tenho servos, tenho achado grandes seus olhos, engrandecer sua misericórdia, que é minha, que eu fizeste para guardar minha alma, minha vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que apanhe esse mal e eu morra. Tá vendo? Ele não estava confiando. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá. É pequena hora para ali, escaparei, não é pequeno, para que minha alma viva. E disse, eis aqui, tenho te aceitado também nesse negócio, para não derrubar essa cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te
para ali, porque não poderei fazer enquanto não tiver ali chegado. Por isso chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou a Zoar. O sol já estava nascendo quando ele conseguiu tirar o Ló de lá. E aí então, 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, o Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Vem cá, cavó, vem aqui, vem aqui pertinho, vovó. Vem sentar aqui, ó, bonitinho, vem, amor. Sentar aqui, vovó, vem, ó, ó, vem escrever aqui, ó, vem. Vem, amorzinho, vem, ó. Vem escrever aqui. Acabou de acordar o meu pequenininho aqui, ó. Olha lá, bebê. Olha lá, bebê. Olha lá. Apareceu ali o bebê? Então, como eu falo, aí vamos continuar a leitura aqui. E eles, porém, aí, o que aconteceu? Os meus irmãos, logo façais. Em nome do Senhor Jesus. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu, o Senhor, desde o céu, sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquelas cidades e toda aquela campina, todos os moradores daquela cidade, desde o que nascia na terra. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ela se transformou numa estátua. Porque ele falou que não era para olhar para trás, ela olhou. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã, de madrugada, foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. O Abraão foi lá, né, naquela montanha. E aí olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina. E viu, eis que a fumaça da terra subia como fumaça de uma fornalha. O Abraão viu isso. Mas Deus falou. E subiu Ló a Zoar, habitou no monte, eis que ele e suas filhas. Aconteceu que, destruindo Deus a cidade, né? Falando de Abraão, aconteceu que destruindo Deus as cidades e campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Ele derrubou tudo, ele destruiu tudo. Porque lá só existia maldade, só existia corrupção, só existia coisas más, que o povo não respeitava ninguém, só queria maldade. E muitos oravam, pediam ajuda do Senhor. E o Senhor entrou lá e fez a diferença, como hoje também é a mesma coisa. Basta onde está um justo, ele não destrói. Mas onde não tem justo, ele entra e faz a diferença. Temos que lembrar que a justiça, o Senhor é justiça. O Senhor é justo. O Senhor é o Deus, o Criador de todas as coisas. Mas basta fazer algo errado, que ele não, se não se ajoelhar, pedir perdão a ele e a toda quem causou o mal, ele entra e faz a justiça. E a justiça dele é grande. Vamos orar, meus irmãos, para agradecer. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais essa palavra. Ela é tão grande, Pai. Em nome de Jesus, meus irmãos, leio do 18, 19, 20, que fala sobre tudo. O 19, né? O capítulo 19, o 18 e 19 fala sobre a destruição dessas cidades e por que ele destruiu. Em nome do Senhor Jesus, temos que lembrar que quando buscamos o Senhor, perante a lei dele, perante o amor e a justiça dele, a verdade que vem dele, somos alcançados. Ele alcançou, o Abraão pediu, mas o Senhor sabia o que estava no coração do Abraão. Que o Abraão estava preocupado com o Ló e com a família do Ló. Que o Ló era sobrinho dele. Então ele estava preocupado com eles. E o Senhor foi lá e fez a diferença. Tirou o Ló de lá. Destruiu tudo. Mas o Ló e a família do Ló, ele tirou de lá. A mulher olhou para trás, desobedeceu, porque ele falou que não era para olhar. Ela olhou, ela virou estátua de sal no meio do caminho. Mas ele e as filhas foram socorridos. Foram tirados de lá. Glória a Deus, meus irmãos. E assim Deus faz. Na doença, em toda a diversidade, se orienta e faz a diferença, né? Em nome do Senhor, buscamos Ele com todo o amor e com toda a fé e toda a coragem. Bom ânimo, coragem, meus irmãos, em nome de Jesus.
Que todos que estiverem doentes, que recebam a cura. Quem estiver desempregado, que tenha um emprego. Que o Senhor dê a prosperidade em bênçãos, em alegria, em todas as áreas da vida de vocês, meus irmãos. Em o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Glórias e glórias a ti, meu Pai. Poderoso e grandioso és tu, tu podes todas as coisas. Não há o que o Senhor não faça. Basta obedecermos, agirmos na tua palavra e também fazermos a tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus. Glórias e glórias a ti. Amém, amém, graças a Deus.